Olá, eu sou a Filipa Mesquita, do Teatro e Marionetas de Mandrágora, e estamos aqui para vos dar a conhecer uma das nossas oficinas que decorre na Casa Branca de Gramido, com o apoio da Câmara Municipal de Gondomar. Esta oficina é a oficina de construção de máscaras. Antes de começar, acho que era interessante falarmos um pouco do que é a máscara e de quão ela é importante no Teatro de Marionetas de Mandrágora e no desenvolvimento do próprio Teatro de Marionetas. A máscara, como é simples de pensar, a máscara oculta parte do rosto. A máscara intervém, quando nós estamos a fazer teatro, ajuda na construção de uma nova personagem que vai além da nossa própria personagem. A máscara pode ser neutra, neste caso que é uma máscara sem expressão, ou pode ser uma máscara muito expressiva. Dizem que as máscaras, ou que a máscara surge na Grécia e que aí é amplamente desenvolvida para que os grandes públicos, e estamos a falar, por exemplo, na Grécia, espetáculos para muitas pessoas, milhares de pessoas. Imaginem-se num estádio de futebol, onde de repente vocês têm de ver plenamente uma pessoa que está a uma grande distância. O que é que acontece? Ver o rosto e as expressões de um rosto ao longe é de facto muito difícil. Mas com uma máscara, e as máscaras gregas faziam isso perfeitamente, as máscaras transformavam a nossa expressividade, ou a expressividade do ator, de tal maneira que, mesmo de longe, o espectador era capaz de perceber a intenção da personagem. Por exemplo, hoje em dia vocês observam muitas vezes a imagem de marca do teatro, ou muitas das imagens promovidas como teatro, são uma máscara que sorri e outra que está triste, ou seja, representando a comédia e a tragédia. As máscaras ajudam nesse processo. As máscaras são muito importantes. Há um grande teatro que se chama a Commedia dell'arte, que vem de Itália, onde cada máscara, através das suas características, ajuda a definir a personagem. Com certeza já ouviram falar, ou se não ouviram falar, existe uma extraordinária personagem que é o Arlequino, que é uma personagem muito expressiva, com muito movimento, e o seu rosto, parte dele é construído ou é constituído por uma máscara que o ator que representa o Arlequino tem que usar. Mas as máscaras não servem só para isso. Hoje em dia, o Carnaval, por exemplo, a máscara é usada como um símbolo para nos transformarmos, porque são eventos, iniciativas que, de alguma forma, devido às suas características, nos incitam à utilização da máscara. Também as festividades, por exemplo, do Halloween. Há várias iniciativas que decorrem ao longo do ano onde, de facto, a sociedade é convidada a usar a sua máscara. Nós hoje vamos desenvolver aqui um pouco dessas possibilidades para vocês em casa construírem facilmente o projeto de uma máscara que possam usar em teatro, que possam usar numa destas iniciativas, num baile de máscaras, no Carnaval, no Halloween, onde vocês sentirem que de facto a máscara vos serve. A primeira parte, ou o primeiro processo, que é fundamental, é vocês terem uma base para construir a vossa máscara. A máscara irá ser usada no rosto, mas não vai ser construída no rosto. Há uma coisa muito interessante, não sei se alguma vez já pensaram, que nós, quando colocamos a máscara, não observamos a máscara. A máscara é colocada no nosso rosto. Quem vê é que vai, de facto, observar a máscara. E nós, no processo da construção, estamos exatamente a fazer aquilo que depois o outro fará. Nós vamos estar a observar e a construir, observando
a máscara. A base é, por isso, importante ser uma base estável para vocês trabalharem e porque muitas vezes o processo de construção faz com que vocês tenham de esperar um pouco, quer pela utilização de colas, quer pela utilização de tintas, e nesse processo de aguardar que os materiais sequem, é importante que esteja numa superfície muito estável. Vou-vos mostrar um pouco do que é o nosso processo que nós usamos, mas que de alguma forma é aquilo que se pretende. O que vocês pretendem usar é a construção de uma máscara que sirva para estar no vosso rosto. Então precisamos de chegar a uma forma estável, que possa ficar, por exemplo, em cima de uma mesa, onde esteja o vosso rosto. É claro que, por exemplo, isto é um molde feito em gesso a um ator, não vos vamos solicitar isto, claro que está. É importante, então, perceber como é que nós fazemos algo que se assemelhe a este processo. Para isso, com certeza devem ter em casa revistas, jornais, folhas velhas que podem utilizar. Tem aqui uma revista. E o que vamos fazer é tentar, a partir desta revista, a partir das folhas da revista, começar a criar um volume. Este volume vocês não precisam de amassar profundamente o papel, vão amassando as folhas e vão colocando, por exemplo, fita cola. Fita cola de papel ou a fita cola transparente, fita cola que tiverem mais à mão. Quando tiverem um volume, vão tentando amassar, pressionando, para definirem a zona, principalmente a zona dos olhos e a zona do nariz e a zona da boca. É bastante importante, ao moldarem esta superfície, é muito importante que vocês tenham em consideração que a abertura dos olhos tem de ficar bastante em sintonia com a localização dos vossos olhos. Por isso o que eu aconselho é que vocês vejam mais ou menos a distância entre os vossos olhos, o nariz e a boca, para que depois decidam o tipo de máscara que vão construir e estas distâncias não fiquem muito diferentes do vosso rosto. Porque se vocês, por exemplo, decidirem construir uma máscara com o rosto completo, é importante que a boca fique muito em sintonia com os olhos para vocês observarem corretamente, respirarem corretamente e depois poderem falar com a máscara caso o queiram ou até respirar através da zona da boca da máscara. Uma criança tem um rosto mais pequeno, um adulto tem um rosto maior. E o que acontece é que é importante que depois, quando vocês estiverem a fazer a abertura dos olhos, do nariz e da boca, consigam ver perfeitamente para o exterior, consigam respirar e consigam falar. Se a máscara é meia máscara, só é mascarilha ou é máscara de rosto inteiro, isso cabe-vos a vocês decidirem. O que é importante é que as distâncias estejam o mais próximas do vosso rosto possível. Uma máscara pode ser feita então com o papel amassado. A seguir vamos cobrir com a fita cola, vamos criar esse volume e assentá-lo bem numa mesa, por causa dos materiais terem tempo e necessitarem de tempo para secar. Vamos então aqui ter um cuidado muito especial. De certeza que vocês têm em casa película aderente. Poderiam ser usados outros materiais, como por exemplo a vaselina. A película aderente, de certeza que vocês tendo em casa, vai ser assente na própria rosto que vocês modelaram, em fita cola e com papel. E a película aderente serve para quê? A película aderente serve para que depois, quando estivermos a fazer o processo seguinte, que é colocar a cola, papel e a cola, que vão ser a base da nossa máscara,
que esse papel e cola não fiquem colados, claro está, ao rosto que vocês modelaram. A película aderente vai servir como separador entre a máscara e este volume de rosto que vocês criaram. O que é que acontece? O que nós vamos usar são pequenos quadrados ou pequenos que podem ser cortados ou rasgados de jornal ou revistas e que vocês vão cortar e vão ou vão rasgar em diversos pedaços que vão guardar vários pedaços, vão rasgar um conjunto de folhas, um conjunto de páginas, um conjunto de papéis e vão guardar de lado, ok? Depois, o que vai acontecer é que vocês vão usar cola branca e um pincel. Podem também utilizar água. Como é que nós fazemos isto? Usamos a cola branca, colocamos a cola branca num frasco ou utilizamos diretamente do suporte onde ela estiver. Podem misturar um pouco de água porque às vezes a cola branca é muito espessa e não é necessário utilizar-se tanta cola branca na construção da nossa máscara. Antes de começar a fazer a máscara, vamos mergulhar o papel em água. Ao mergulhar o papel em água, nós estamos a fazer com que ele deixe de ser tão rígido, principalmente se forem páginas de revista. Depois, daí a necessidade do tempo de secagem. Vamos começar a colocar pequenos quadrados de papel. Bom, antes disto tem uma coisa muito importante. Vamos decidir que tipo de máscara que vamos fazer, certo? Então, meia máscara, máscara inteira, uma personagem diabólica, uma personagem do teatro, um animal. Fica ao vosso cuidado o tipo de máscara que vão fazer. Ok? Esta é a parte fundamental. Saber que vamos fazer uma máscara, pensar que tipo de máscara é que vamos construir. Então temos a nossa decisão, a nossa superfície, a película aderente que separa nosso rosto daquilo que vai ser a nossa máscara. Já temos vários papéis cortados, já temos o pincel, a cola e um pouco de água que vamos misturar com a cola, porque não é necessário gastar tanta cola e ela ficar tão espessa. E vamos pegar nesses pedaços de papel e vamos começar então a cobrir o nosso rosto. Podemos cobrir todo o rosto, mesmo a zona dos olhos, podemos deixar alguma abertura, se acharmos bem, mas podemos cobrir porque depois, no final, poderemos também cortar com uma tesoura a abertura até ela assentar bem no tamanho dos nossos olhos, o nariz igual ou a boca igual. Cola, papel. Cola, papel. O papel estava molhado, certo? E a cola vai assentar. Em princípio, o que nós vamos começar a ter é uma espécie de uma máscara neutra. Então, nós temos a nossa máscara neutra definida, temos várias camadas sobrepostas e agora vamos começar a criar expressividade. Vamos começar a criar volumes sobre esta máscara para ir ao encontro daquilo que é a nossa ideia. Esses volumes podem ser definidos de uma forma muito simples. Nós ainda temos o nosso papel, ainda temos a nossa cola com água e o nosso pincel e podemos usar essa cola com água para dar continuidade à construção da máscara. Se calhar agora podemos mudar de tipo de papel. Um papel mais suave, porque o papel de jornal, o papel de revista são papéis duros e agora um papel mais suave que, por exemplo, existe nas cozinhas. O rolo de papel de cozinha. Pensem no que é que têm em casa como materiais suaves, papel suave. Vão começar a pensar onde é que vão colocar as suas superfícies, amassam esse papel misturando com cola branca com água.
misturam esse papel com cola branca e água. Convém que o local onde vocês estejam seja um local limpo, sim, e um local de fácil limpeza, porque o papel, às vezes com a água, pode pingar ou pode sujar a cola branca. Não suja as mãos, mesmo que caia sobre as vossas mãos. Facilmente se lava com água e sabão. No entanto, se cair em superfícies como a madeira, pode eventualmente danificar. Por isso, aconselhamos a que usem uma superfície ou coloquem, por exemplo, um tabuleiro ou um plástico por baixo da superfície, porque agora estamos a trabalhar com algo menos controlável. Estamos a trabalhar com uma coisa mais criativa, mais dinâmica. Pronto, e podemos então, amassando este papel com a cola e a água, podemos começar a criar vários volumes, dependendo daquilo que foi a vossa decisão. Vários volumes são colocados sobre o rosto, podemos dedicar muito tempo a isto. Não é preciso a máscara ser feita muito rapidamente. Só precisam de ir deixando aos poucos, ir secar e colocar, secar e colocar. Secar a base que vocês criaram e ir colocando este papel. Este papel, a ideia é que com a cola vocês trabalhem, já não precisam trabalhar com pincel, podem trabalhar diretamente com as mãos. Ou se não gostarem de trabalhar só com as mãos, podem usar os pincéis e teques e outros materiais, e podem usar umas luvas, mas também é bom mexer no material como a cola branca e amassar o papel com as nossas mãos e sentir o frio da água e sentir o contacto e espalhar, porque a criação plástica também é isso, também é um contacto muito suave com as temperaturas dos materiais, com as texturas dos materiais, e vocês vão continuando sempre a trabalhar sobre esta máscara até chegarem a algo que vocês digam, é por aqui que eu quero ir. Se eu coloco mais um volume, menos um volume, também podem ir tirando. Já não estou a gostar disto, vou tirar, vou colocar noutro sítio, vou colocar aqui, e vão construindo, construindo, construindo até chegarem à máscara que vocês imaginaram ter. Algo muito importante quando vocês pensarem na vossa máscara, vocês podem ter, por exemplo, o telemóvel ao lado, ou o computador, e podem, por exemplo, fazer uma pesquisa de algum animal ou alguma personagem que vos interesse. Podem fazer um desenho desse personagem. Podem tirar, recortar de uma revista essa personagem. Cabe-vos a vocês decidirem a personagem. É importante é que vocês não abandonem a personagem porque de alguma forma a máscara está a ir por outro caminho. Se vocês gostarem do caminho que ela está a tomar e que não foi a primeira ideia, também é excelente. Porque muitas vezes há coisas surpreendentes que nos acontecem durante o processo de criação da máscara. Então, cheguei à execução da minha máscara. Mas eu só vejo papéis brancos e de jornal e de revista. Isto assim não pode ser ainda, não é? Preciso então de passar a uma fase seguinte, importante. Vamos passar então a uma fase seguinte. Agora fica um pouco ao vosso cuidado. Ou vocês aguardam que a máscara seque, ou vocês podem continuar a trabalhar. Se estiverem deliciados nesta construção da máscara, não parem, porque parar? Temos várias possibilidades. Bom, eu vou aqui falar de uma delas, ou duas delas. Nós temos as pastas de modelar. As pastas de modelar são muito fáceis de comprar. Em qualquer hipermercado vocês podem adquirir. Não são dispendiosas, são muito acessíveis a nível de valores. Mas, caso não vos interesse, vocês podem optar, por exemplo, por papéis coloridos. Ou podem ainda optar por exemplo, pintar a máscara. São três opções. Algumas misturam-se, ok? Então, se vocês quiserem continuar a modelar, podem usar as pastas e cobrir e continuar a dar um acabamento à vossa máscara. Passando para a fase dos papéis coloridos, eu aqui vou-vos mostrar. Nós aqui temos alguns papéis de seda,
que são muito suaves e muito coloridos, e podemos também rasgar e podemos usar a nossa máscara. Podem optar aqui por cortar, bom, rasgar é sempre muito interessante. E podem começar a cobrir a vossa máscara com o mesmo processo. Estamos a falar na cola branca, que ainda temos, estamos a falar em papéis que aqui são um pouco distintos, estamos a falar no pincel, que ainda está na nossa mão, e então vamos começar a colorir a nossa máscara. Caso queiram usar tintas, podem também fazê-lo. Podem usar guaches, por exemplo, podem usar outro tipo de tintas, como os acrílicos, com pincéis, e vão pintando a vossa máscara. Se usarem tintas, a nossa recomendação é que aguardem que a máscara seque, para trabalharem com uma superfície seca. Se usarem os papéis, não vamos parar, vamos continuar desde já e vamos colorir com papéis. Continuando sempre no processo da colocação do papel, colocação da cola, colocação do papel, colocação da cola, até chegarmos a uma cor, a um conjunto de cores que de alguma forma vos interesse. As formas e as cores podem ajudar a definir a personagem, podem intensificar as profundidades, o que está mais saliente. Deixamos isso um bocadinho a vosso critério. Caso usem as tintas, então vamos esperar que a máscara seque e vamos colocar a tinta, pintar com tinta a nossa máscara e vamos esperar também que ela seque. O mesmo acontece com o papel. No final da colocação do papel, vamos aguardar que ele seque. Bom, se não quiserem estar à espera, não há nada como pegar um secador de cabelo e começar de alguma forma, a tentar tirar a água que a máscara foi tendo. E é essa água que, ao evaporar, vai fazer com que a nossa máscara fique rígida. Temos a nossa máscara seca. Uns optaram por papéis coloridos, outros optaram por pincéis, por tintas, guaches, acrílicos. Temos a nossa máscara seca já depois dos papéis e dos acrílicos estarem completamente secos. Podemos pegar em marcadores, caso nós consideremos que ainda precisa de alguns retoques. Um contorno, uma acentuação de algo que nós queremos dar, pequenos detalhes e pormenores que os marcadores podem servir. Podem usar também lápis de cera, lápis de cor. Tenham atenção que esses materiais às vezes podem facilmente sair da máscara, por exemplo, lápis de cor, mas também é um excelente material a ser usado. Então estivemos a colorir também a nossa máscara e a dar os últimos detalhes com marcadores e vamos então retirar a máscara do molde. O molde que nós fizemos até agora não vamos destruir de forma alguma. Esta é a primeira de muitas máscaras. Com certeza a família é grande. Vamos voltar a fazer outras máscaras. Ao retirarmos, é importante então que nós tenhamos algum cuidado para não rasgar o papel na parte mais exterior e tirar com algum cuidado com a ajuda do que foi a película aderente. A película aderente aqui vai ter uma função muito importante e com cuidado vamos tentar separar a máscara do nosso molde. Aqui ela fica separada. Okay? Vocês então vão ter o molde e vão ter a máscara. O molde neste momento já cumpriu a sua função. Vou colocar o molde lá, vou arrumar no molde e pensar, bom, amanhã começo a fazer outra máscara. Nós retiramos a nossa máscara e agora vamos
cortar as margens. Provavelmente na sobreposição de papéis que vocês fizeram, as margens ficaram completamente irregulares. É uma coisa importante, vamos continuar a ter muito prazer naquilo que estamos a fazer, mas vamos ter alguns cuidados. Vamos pegar no marcador ou num lápis, se calhar vamos preferencialmente pegar num lápis, e vamos começar a traçar o sítio para onde vamos cortar. Tenham cuidado, porque o lado direito convém estar mais ou menos semelhante ao lado esquerdo, caso a vossa máscara seja igual de um lado do outro. Vamos supor, nós aqui na nossa máscara os dois lados são iguais. Por isso, na colocação, no lado direito foi cortado reto, e o outro também está reto e está mais ou menos próximo um lado com o outro. Por isso, quando fizerem os cortes, façam primeiro um traço, uma linha com o vosso lápis, vão delinear por onde vão cortar também, que é para vocês, por exemplo, às vezes com a tesoura podem estar a cortar de um lado e depois quando chegam ao outro lado, se não tiverem marcado com lápis, de repente ficam com a máscara muito desequilibrada e isso não era a vossa intenção. Então, eu tenho aqui muito por onde abrir. A máscara precisa de abrir os olhos, por exemplo, o nariz e a boca. Vou então traçar com o meu lápis o local onde os meus olhos precisam de abrir e vou cortar com a tesoura. Ao cortar, vou experimentar, cortar, experimentar e cortar, até chegar ao tamanho em que não me magoa nos olhos, consigo respirar muito bem através do nariz e consigo falar. Depois de cortar, vamos então fazer um ligeiro acabamento. Se vocês virem que há margens que estão muito agressivas, ou seja, que vos podem magoar, vocês pegam e colocam novamente papel com cola, fazendo de cima para dentro, de fora para dentro, ou de dentro para fora. Tenham aí cuidado com o tipo de papel que já escolheram para o exterior, ou o tipo de pintura que fizeram ao exterior, para que essas margens ou as aberturas nos olhos não vos magoem. Se vocês já escolheram e terminaram a pintura, façam, porque não, uma colocação de papel e depois um contorno com um bocadinho de papel e depois repintam essa margem. Mas isto é só caso vos esteja a incomodar. Às vezes, como o papel se torna muito rígido e o nosso molde, por vezes, não estava completamente idêntico ao nosso rosto, há zonas que nos podem, onde pode ser necessário intervirmos novamente. A máscara, à medida que o tempo passa, vai se tornando cada vez mais rígida e agora é preciso encontrar uma forma de aprender no nosso rosto. Ou seja, vamos poder usar cordéis ou elásticos. Os elásticos até podem ser difíceis de encontrar. Então o que nós vamos sugerir é colocar 2 pontos para que a nossa máscara possa prender acima das orelhas através de um elástico ou de um cordel que vá do ponto em que se fica seguro na nossa cabeça, preferencialmente que esse elástico passe por cima das nossas orelhas, mas caso nós vejamos que a máscara continua a cair, podemos fazer um ponto, neste caso um orifício, vocês podem fazer com, por exemplo, a tesoura ou com um furador que tenham aí em casa, mas pronto, com a tesoura basta. E podem fazer um terceiro ponto, por exemplo, em cima, na zona da cabeça. Ou seja, fizeram um ponto na cabeça, fizeram também um ponto acima de cada orelha. E podem juntar os 3 fios e é garantido que as máscaras, algumas que possam ter levado muito papel, não ficam muito pesadas e não caem do vosso rosto. O cordel será um cordel que tenham em casa, uma fita que tenham em casa ou um elástico que tenham. A nossa máscara está praticamente concluída. Bom, como máscara, ela fica concluída. Mas, como utilização de máscara, o que nós vos convidamos é a perceberem qual é a iniciativa que vai acontecer
e que vocês possam usar a máscara. Olha, uma bela desculpa para vocês fazerem um baile de máscaras aí em casa ou saírem à rua mascarados. Por que não? Podem fazer uma coleção. Uma coleção de máscaras teatrais, uma coleção de animais, uma coleção de personagens, porque o processo é simples, não implica grandes custos, implica criatividade, prazer e entrega. A partir do momento que a máscara está construída, a peça está terminada, mas o que nós dizemos é que vivam também através da vossa máscara e construam também uma personagem. Divirtam-se. Muito obrigada a todos e continuem a acompanhar os nossos vídeos da Casa Branca de Gramado. Já foram lançados vários vídeos ao longo do ano e podem rever as outras formações, podem também ir acompanhando porque ainda vamos lançar mais formações. A máscara